Vamos aqui em frente trazendo para vocês mais um assunto. Isabel Meg está em tela, mas o assunto dela não é exatamente este que nós estamos tratando, é o próximo que a gente traz. Esta decisão de Flávio Dino pode atingir, por exemplo, o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, acusado de assédio. Qual a conexão, Bel? Elisa, é uma outra decisão de ontem do ministro Flávio Dino que acaba com o histórico de aposentadorias compulsórias. Quer dizer, olha daqui para frente no caso de magistrados que forem se aposentar. Imediatamente, quando veio essa decisão do ministro Flávio Dino e que joga, inclusive, esse assunto lá para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o primeiro caso que veio à tona e que a gente foi apurar junto a fontes do Supremo Tribunal Federal se teria algum impacto é o caso do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. Por que o caso do Buzzi? Porque ele hoje aguarda o resultado de uma sindicância interna no Superior Tribunal Isabel. de Justiça. Diga. Perdão, eu joguei para você, minha amiga, um assunto fazendo conexão, mas na verdade diz respeito à decisão de Flávio Dino no quesito aposentadorias, né? Isso. Olha eu aqui, é tudo gente. Flávio Dino. É porque é tudo Flávio Dino, mas a gente está falando de uma questão que é o julgamento dos parlamentares, que é Flávio Dino. Aí eu falei, deixa eu jogar no mesmo assunto aqui para Isabel Meg. Não, gente, desculpa existir. O que Flávio Dino permanece o mesmo personagem. Mas a gente está falando de outro assunto, que é um julgamento, é uma decisão de Flávio Dino que diz respeito à aposentadoria, né, Isabel Mega? Desculpa, eu te interrompi só para organizar aqui o entendimento de quem está nos assistindo, que eu joguei minha amiga numa fogueira. E assim, você é um magistrado, você é um juiz. Você cometeu uma coisa errada. Então, agora, como punição, você vai se aposentar compulsoriamente e ganhando uma grana nessa aposentadoria. E fica aquela impressão de, para lá, então você comete um erro, e aí você vai se aposentar e aí você ganha uma grana por causa disso. Então agora mudou, né, Isabel Mega? Eles dizem que não, o fim da linha não é aposentar-se como punição, é você se despedir, tipo, tchau, até uma próxima, a gente se vê por aí, né? Perdeu o cargo. É isso, perdeu o cargo. Imagina, Elisa, é bom que você, com toda a sua didática, vem e levanta a bola de novo para eu cortar. Quis me redimir aqui, Bel, quis me redimir. Isso é importante porque, na prática, a gente tinha uma situação que muitos desses magistrados que estavam implicados, às vezes, em situações muito ruins, muito negativas para a vida pública, simplesmente conseguiam se aposentar com altas remunerações e ficava por isso mesmo, né? O salário continuava pingando na conta de alguma maneira. Então, a decisão do ministro Flávio Dino vem muito nessa linha. E onde que eu faço a conexão com isso que o Theo está dizendo, com outras decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado também? São decisões que que contam favoravelmente ao Supremo, ajudam nesse processo de limpeza, digamos assim, de imagem, já que o Supremo Tribunal Federal está sangrando e muito com o caso Master. A decisão do ministro Flávio Dino, então, como ainda não houve uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça sobre aquele caso do ministro Marco Buzzi, porque eles ainda estão aguardando uma sindicância interna, produzir resultados das investigações, se ele de fato assediou uma jovem em uma praia, como as denúncias todas, a gente falou bastante sobre esse caso aqui no live, são muito robustas e apontam que isso aconteceu. O que se costurava até aqui dentro da corte? Se costurava essa saída da aposentadoria compulsória. Então, como não houve avanço nesse processo lá do Buzzi no STJ ainda, a visão de dentro do STF, eu ouvi duas fontes para isso, é de que é possível que a decisão do ministro Flávio Dino já alcance eventualmente o Marco Buzzi, caso se avance nisso, essa sindicância interna do Superior Tribunal de Justiça apontar que o ministro praticou, sim, um caso de assédio. Então, olha como já é um impacto. Tem outros magistrados também implicados em casos semelhantes e que podem ter esse impacto. Agora, aqueles casos para trás não mudam nada, isso é importante de ser explicado também. Na decisão de ontem, que o Matheus Teixeira trouxe para a gente bem no início aqui do Bastidores CNN, a gente tem também o ministro Flávio Dino jogando este caso para o Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça vai ter que normatizar isso. Quando a gente bate na porta do CNJ para perguntar como é que essa decisão foi recebida por lá, o que eles afirmam para a gente? Que
eles meio que já estavam adotando esse tipo de consideração nos processos todos que são guiados na Advocacia Geral da União e por aí vai, em processos que se referem a magistrados implicados em situações desse tipo. Acontece que agora a gente tem uma decisão que joga esse foro de decisão justamente para o Supremo Tribunal Federal e não nas instâncias inferiores. Então, a expectativa, pelo aquilo que a gente tem de leitura da decisão do ministro Flávio Dino, é que ele possa justamente provocar a discussão de alguma normativa para ficar tudo preto no branco ali no Conselho Nacional de Justiça, que é justamente o órgão responsável por fazer todo esse acompanhamento em relação à situação desses magistrados. É uma decisão importante e que pode ter muita repercussão daqui para frente, Elisa.